Boa tarde, prezado assistente. É um prazer estar novamente aqui para conversarmos um pouco a respeito de alguns problemas e algumas situações que nos traz as vitrines da vida. Em nossa existência ocorrem muitos acontecimentos e que vão se acumulando em nós e que vão trazendo para nós o maior conhecimento das coisas e do mundo. Quando uma criança nasce, ela não tem a sua mente pronta com todos os seus pensamentos, com todas as suas ideias. Ela precisa ir formando isso. De maneira que vamos hoje conversar um pouco a respeito de um processo que ocorre durante todo o período de vida do indivíduo. É o caso, por exemplo, de aprendizagem de alguns fatos que ocorrem, aprendizagem de alguns processos, de alguns hábitos e assim por diante. De maneira que nós queremos hoje conversar um pouco sobre aquilo que nós chamamos de educação. A palavra educação tem, na realidade, tomado muito tempo, muita energia, muito interesse, muita atividade das pessoas em geral. É verdade que no passado pouco valor se dava à questão da escolaridade. E hoje se dá um grande valor, eu não diria mais tanto da escolaridade, mas mais do certificado que você ganha no final de algum período de estudos. É verdade que, assim como Rui Barbosa dizia no passado, que leis são trapos de papel, nós diríamos hoje que diplomas, certificados também são trapos de papel. Porque existe muito indivíduo carregado de diplomas e que não tem muita coisa na cabeça, não tem muita realização na vida, não tem muito conhecimento. E, por outro lado, há pessoas que aparentemente não têm educação formal ou escolaridade quase nenhuma, no entanto, se destacam por sua capacidade de realização e de desenvolvimento. De maneira que nós diríamos hoje que educação é um processo que está sendo, na realidade, muito bem considerado, mas nem sempre nós notamos um resultado positivo nesse processo. Agora, antes de mais nada, a gente que é professor de filosofia gosta de conceituar os termos, dizer qual é o significado das palavras que nós usamos. Se nós falamos em educar, é verdade, existem aí algumas correntes que dizem que educar veio da palavra latina educare, do verbo ducare no latim, que quer dizer conduzir. Então, nesse caso, a palavra educação seria um processo de se conduzir uma pessoa através do período de vida. É verdade que nós necessitamos delimitar um pouco mais isso, e esclarecer um pouco mais o que quer dizer essa palavra guiar pela vida, ou conduzir. Nós conhecemos aquela frase, o aforisma que se coloca no brasão do estado de São Paulo. Non ducor, duco. Não sou conduzido, conduzo. E se o verbo educar vem justamente desse verbo ducare, que quer dizer conduzir, então a palavra educação seria conduzir uma pessoa durante todo o seu período de vida, desde o seu nascimento até a sua morte. Como é que deveria ser conduzido, o que é que deveria aprender durante a sua vida e assim por diante. Agora,
Outros dizem que a palavra educação vem do verbo educere, que quer dizer eduzir, abstrair, retirar. Então, a ideia que tem essas pessoas é de que no ser humano já tem alguma coisa dentro de si que precisa ser tirada, precisa ser eduzida. Aquilo que está em potencial dentro do indivíduo deve ser colocado para o lado de fora numa realização. Então, teríamos esses dois significados mais importantes para a palavra educação. No entanto, vamos um pouquinho analisar um pouco mais. Nós temos hoje em dia a ideia de que em educação existem vários níveis. Começa com a educação em que a criança vai adquirindo noções mais elementares para a sua vida. E então seria uma educação maternal, educação no período da infância, e só depois viria um período em que a criança tem a sua educação formal colocada em graus, em níveis diferentes, e que ela vai passando de um nível para outro, não é? Então nós teríamos a ideia de que educação é passar por diferentes níveis, desenvolvendo-se mais, tornando-se mais e mais complexo o seu conhecimento, até chegar à plena maturidade, onde o indivíduo tem o conhecimento mais amplo e mais também específico, no caso de preparo para uma vida profissional. Mas quer nos parecer que esse conceito de educação é muito, muito restrito. Devíamos ampliar um pouco mais. E então, é um processo de desenvolvimento de todas as capacidades que o ser humano tem em potencial quando nasce, e essas capacidades potenciais vão sendo desenvolvidas, vão sendo implantadas no ser humano, e ele então aprende a uma série de aspectos que ele vai introduzindo isso na sua vida. Então nós diríamos que a educação é o desenvolvimento de todas as potencialidades do homem, tornando-as em realidade. Agora, esse processo de desenvolvimento que vem desde o início da vida do indivíduo, já tendo influência intrauterina ou antes da criança nascer, e é o desenvolvimento que vai durante todo o período de vida, até quando ele exala o último suspiro, nós diríamos que esse então é um processo educacional, que a pessoa sempre vai poder aprender, não importa a sua idade. Agora, esse processo de desenvolvimento, nós diríamos que podíamos dividi-lo em 5 subprocessos, eu diria assim. Em primeiro lugar, o primeiro subprocesso de que faz parte a educação é o adquirir uma informação a respeito das coisas. Informar, isto é, colocar dentro da sua mente, do seu aspecto mnemônico, ou seja, da memória, conhecimentos, fatos, ideias, maneiras de raciocinar, acontecimentos, que ele vai armazenando isso durante o seu período de vida e vai construindo aí as suas ideias. A mente de um ser humano diríamos, muito superior a um computador que vai armazenando o conhecimento. Em qualquer momento que o indivíduo deseja, ele expressa e põe para fora aquele conhecimento que ele já tem dentro de si. Essa informação é praticamente todo o conhecimento que a pessoa tem memorizado, guardado na mente, ou seja, no cérebro. Então, desde aprender a escrever, a ler, ter conhecimento dos processos que ocorrem na vida,
o que é que aconteceu, por exemplo, na história, o que existe em certos lugares. Então, tudo aquilo que está armazenado na nossa mente, nós diríamos que é de informação. E grande parte da educação consiste nisso. É verdade que antigamente dava-se mais valor a esse aspecto, mas à medida que o tempo foi passando, também o ser humano volve-se para outros processos que ocorrem. E não somente aquele processo de armazenar um conhecimento ou dados na sua mente, que é tão criticado hoje ainda pela pedagogia moderna, que educação não consiste simplesmente em amontoar informações na mente, mas é uma parte, porque na realidade nós não seríamos muita coisa se nós não tivéssemos a capacidade de armazenar todos esse conhecimento em nossa mente. Agora, além disso, não é só, como nós dissemos, educação não é somente informação. Nós temos outro aspecto que nós chamamos de formação. Isto é, a introdução aos poucos no ser humano de hábitos de vida. Hábitos que podem ser positivos, isto é, construindo, elaborando, desenvolvendo, enobrecendo o ser humano, e também pode haver hábitos que vão degradando, denegrindo, rebaixando o ser humano, muitas vezes fazendo dele simplesmente colocando no mesmo nível que os animais. Mas a formação como processo educativo é justamente a aquisição de hábitos, hábitos físicos, hábitos de conduta, hábitos morais. E esses hábitos que vão sendo implantados no indivíduo, que vão fazer com que ele se acostume a agir de uma certa maneira. Esses hábitos, que nós chamamos de formação, são muito importantes para a educação do indivíduo, porque é desses hábitos que o ser humano vai tirar, vamos dizer, forças, que vai tirar a maneira de ser, de fazer diariamente as coisas. Então, essa aquisição de hábitos sadios para o ser humano, nós chamamos de formação. Além da formação, nós temos uma outra que eu chamo de reformação. O que é que precisa ser reformado? Ora, em geral, é reformado aquilo que não está bem formado. Então, com essa palavra, nós queremos dizer que faz parte da educação esse subprocesso de corrigir aquilo que não foi bem, que não se desenvolveu bem, aquilo que está errado. Porque muitas vezes, quando nós agimos na nossa vida e até adquirimos hábitos, vamos verificar que esses hábitos são prejudiciais para o indivíduo. Então, se apela para aquilo que nós chamamos de correção, para que o indivíduo possa deixar de agir, de pensar ou de praticar as coisas que constituem erro e passar agora a se comportar de uma maneira correta. Então, isso seria a reformação. É verdade que muitas vezes a pessoa precisa sofrer um pouco as consequências dos seus atos para chegar à conclusão de que não está correto. Ele precisa então de ser reformado, ele precisa ser corrigido, ele tem que eliminar certas práticas nocivas ou práticas errôneas e implantar aí agora hábitos, conhecimentos, se for caso de informação, que correspondam à verdade. Então, essa questão da reformação é muito importante quando nós passamos a corrigir uma criança quando está errado, corrigir um adolescente. Agora é muito difícil, mais difícil, aliás, corrigir as pessoas adultas. E muitas vezes essas pessoas que já têm, então, um cabedal de conhecimento formado, é muito difícil de tirar isso
de modificar a sua maneira de ser, a conduta e assim por diante. Então as pessoas de mais idade têm mais dificuldade para corrigir. E ninguém vai reprimir ou repreender uma criança, um adulto como se fosse uma criança. E muitas vezes o adulto precisa aprender uma lição. A lição de que ele errou e que precisa corrigir. Então, até o adulto necessita de uma reformação. Agora, temos ainda dois aspectos, ou seja, dois subprocessos da educação, que eu chamo de transformação. Quando nós falamos em transformação, estamos falando de uma radical modificação da essência do ser humano. Que aquilo que ele é no seu íntimo, ser modificado radicalmente. Ele é transformado na sua natureza. Ele é transformado no seu todo, no seu eu. Ele sofre uma modificação total de essência. Ele era uma coisa antes e passa a ser outra. E essa ideia, esse conceito, é que nós encontramos em Shakespeare, quando diz ser ou não ser, eis a questão que nós dizemos muitas vezes, não é? Ser o quê? Ora, qual é a natureza íntima do indivíduo? Nós, dentro da visão teocêntrica do universo, nós sabemos que o ser humano, ele nasce com tendências, com inclinações as mais variadas e frequentemente com tendências más que conduzem à degradação, conduzem à degenerescência, conduzem, eu diria, à autodestruição do próprio indivíduo. Então é necessário que haja uma mudança radical, não só de direção ou de atos que se praticam na vida, mas de natureza íntima. Vamos depois, na próxima palestra, mencionar alguma coisa dessas, nesse sentido. Então, essa transformação do íntimo do indivíduo passa de ser um indivíduo focado nele, um indivíduo com interesses pessoais, interesses materiais, procurando a felicidade em aquisição de coisas, não é? E depois ele precisa modificar isso e transformar-se num ser mais espiritual, mais intelectual, mais moral do que simplesmente de atividades físicas ou estéticas. Então, nós diríamos que esse aspecto da transformação de natureza íntima do indivíduo, do que ele é necessária e faz parte do processo educativo. Então, quando o indivíduo muda de direção, quando ele se transforma na sua natureza e vai crescendo essa nova natureza e eliminando as coisas erradas e desagradáveis na natureza anterior, ele parte agora para uma direção de crescimento. E isso vai levar o restante da sua vida. Mas essa reviravolta que sofre no indivíduo para de uma direção descendente que levava antes, agora reverter e dirigir-se exatamente em direção contrária, que nós queremos chamar isso de transformação, que é esse aspecto de mudança de natureza, é essencial. Por quê? Porque, na realidade, o ser humano ele nasce com uma natureza que é propícia à decadência, à desagregação, ao rebaixamento, aviltamento do ser humano. E então, agora, a transformação é o processo ao contrário, que ele muda de direção, muda de orientação, muda de essência, muda de pensamentos, de gostos e assim por diante. É o último subprocesso. E, finalmente, nós temos o último que nós diríamos, que é o seguinte: muitas vezes nós cometemos erros na nossa vida, nós falhamos e surgem, em razão disso, certas consequências que nós não podemos tirar mais.
Nós não temos possibilidade de modificar isso. Temos que aprender, então, a suportar isso, a tolerar essas consequências, uma vez que nós não podemos, por nossa maneira de ser, modificar o que foi mudado. Não temos, por exemplo, vamos supor, um adolescente desses que hoje em dia acha que ele pode, ele deve, ele tem o direito de dirigir sua própria vida e começa a tomar decisões que vão levá-lo a um caminho de decadência. Vamos supor, ele sai e vai tomar aí algumas com os amigos, se festejar, tomar aí algumas cervejinhas ou uma aguardente e tal, e sai guiando um automóvel. O que é que acontece? Um acidente, e nesse acidente ele perde uma perna, por exemplo. Agora ele está com a deficiência física que ele não vai poder modificar, porque ninguém vai restituir uma perna. Ele pode pôr uma perna mecânica, mas que não faz parte da sua natureza. Ele vai ter que se acomodar às coisas. Ele vai ter que se conformar com as consequências e tentar superar isso. Então, esse processo que eu chamo de conformação é exatamente esse, que você aceita as consequências sem poder fazer muito a respeito, a não ser superar-se, especialmente intelectualmente, e também certos processos físicos que ultrapassam a capacidade natural do homem, ele tem que desenvolver para poder se adaptar a novas condições e circunstâncias vamos dizer, daquilo que ele praticou, vai assumir as consequências disso. De maneira que ele precisa de desenvolver essa capacidade de se conformar e de superar tudo isso. E agora, resumindo, diríamos o seguinte: portanto, educação é um processo de desenvolvimento de todas as capacidades que o ser humano tem, de todas as suas potencialidades, harmonicamente, integralmente, e que o seu desenvolvimento vai ser, nos diferentes aspectos da personalidade, um desenvolvimento ótimo e bem equilibrado, bem harmonizado, e que é constituído desses 5 subprocessos: a informação, a formação, a reformação, a transformação e, finalmente, a conformação. E aí, conduzindo o indivíduo desde o momento em que ele é concebido, porque já recebe influências na vida intrauterina, até o momento em que ele exala o último suspiro e então vai para a cidade dos pés juntos. Então, todo esse período de vida que ele passou, ele ou contribuiu para o bem ou contribuiu para o mal da sociedade. Portanto, a educação é um processo mais importante na vida de uma pessoa. Torna-o de um ser quase sem muito valor, uma pequena criança, até um indivíduo que pode trazer benefício, não só para si, mas para toda a humanidade. Obrigado pela atenção.